Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Os potenciais padrão de redução do cobre e do alumínio são respectivamente mais 0,34 volts para o cobre e menos 1,66 volts para o alumínio. De acordo com esses valores de potenciais, pode-se prever o comportamento desses materiais em diversas situações. Sendo assim, é correto afirmar que um fio de cobre sofre uma corrosão, que é uma reação de oxidação, quando mergulhado em uma solução aquosa de Al2SO4,3, que é o sulfato de alumínio. Então vamos tentar entender isso daqui. Na letra A, ele está falando que um fio de cobre, está falando do cobre metálico. Então eu tenho aqui Cu0, cobre metálico. Uma coisa que a gente vai marcar aqui em cima, para não esquecermos, é o potencial padrão de redução que a gente vai ter do cobre, que é de mais 0,44 volts, e o potencial de redução que a gente vai ter do alumínio, potencial de redução do alumínio, que é de menos 1,66 volts. Deixa eu dar uma confirmada se esse valor mesmo. Tá certo, esse é o valor mesmo. Aí eu vou, antes de fazer aqui a minha análise, colocar as equações de redução dos dois, né? O cobre sai de cobre zero, né? Como eu estou fazendo uma reação de redução, ele vai receber elétrons. E aí ele recebe, ele não sai de cobre zero não, ele sai de cobre 2+, e ele vai receber 2 elétrons aqui do lado dos reagentes e vai formar cobre zero, que é o cobre metálico, tá bom? Isso aqui é a reação de redução. Existe o inverso, que é a reação de oxidação dele. Esse valor aqui é 34, né? Coloquei 0,44, 0,34 volts. O alumínio, ele sai de alumínio 3+, mais 3 elétrons, e ele vai formar o alumínio zero. Tá? Aqui é a redução do alumínio e o valor de redução dele. A gente tem os valores de oxidação que seriam o contrário, né? Mais 1,66 e menos 0,34 para o cobre nas oxidações dos dois. Bom, agora vamos ao que diz a letra A. A letra A falou que a gente vai colocar um fio de cobre. Ele está falando de cobre do estado sólido, é o cobre zero. E ele diz que o cobre zero, quando em contato com essa solução aquosa de Al2SO4, sulfato de alumínio, essa solução aqui, em meio aquoso, SO4, 3, em meio aquoso, ela se dissocia. E aí ela forma Al3+, que é o alumínio na forma aquosa, tá? E a gente tem o sulfato, o SO4, 3 menos aqui, né? 2 menos. O grupo sulfato aqui também é aquoso, tá? E o alumínio, 2 alumínios aqui e 3 grupos sulfatos aqui, beleza. Só que a minha preocupação é do alumínio junto com o cobre. O cobre, ele vai sofrer uma oxidação. O que é a oxidação? Quando ele diz aqui, que o cobre ele sofre uma corrosão. A corrosão, como eu falei para vocês, ela ocorre em uma reação de oxidação. Eu vou falar aqui que corrosão é igual a oxidação, só para a gente fazer essa relação, tá? Oxidação significa que ele vai dar elétrons. Quem tem o maior potencial de redução? É o cobre ou o alumínio? Neste caso, quem tem o maior potencial de redução é o cobre. Então, ele tem a tendência a reduzir com relação ao alumínio. Só que se eu pegar o cobre zero ele tem um potencial de oxidação. Que olha só, o cobre zero se transformando em cobre 2+, mais 2 elétrons, ele vai ter um potencial de oxidação que vai ser o inverso desse valor aqui, que é um valor de menos 0,34 volts. Tá? Esse aqui é o cobre metálico, o cobre sólido que foi colocado em contato com o alumínio 3+. O alumínio 3+, se você parar para pensar, ele tem um potencial de redução de menos 1,66. E o seu potencial de oxidação seria de mais 1,66.
Então, ele tem uma oxidação maior do que o cobre. Se o alumínio tem uma oxidação maior do que o cobre, significa que ele tem a tendência de oxidar e não o cobre. O cobre tem a tendência a reduzir. Isso você também notaria observando apenas os potenciais que a gente tem aqui, ó. O potencial de redução do cobre é maior do que o do alumínio. Então, o alumínio ele tende a oxidar. É o alumínio que vai fazer essa reação aqui, ó, sair de alumínio 0 para se transformar em alumínio 3+, mais 3 elétrons, e ter o seu potencial de oxidação de mais 1,66 volts. Então, é o alumínio que vai ter essa voltagem positiva aqui maior na oxidação e não o cobre, ok? Então, quando ele fala que um fio de cobre ele sofre a corrosão, ou seja, a oxidação quando mergulhado em solução aquosa, isso não tem sentido. Quem deveria oxidar é o que tem o menor potencial de redução, que é o alumínio, tá bom? Então, é falsa essa primeira informação. Na letra B, fala que o íon cobre 2+, ele se reduz quando em solução aquosa de Al2, SO4, 3, sulfato de alumínio de novo. E Cu e SO4 são misturados. Então, ele está falando que quando a gente mistura o sulfato de cobre com o sulfato de alumínio, o cobre 2+, que vai sair aqui dessa dissociação do sulfato de cobre, ele tende a reduzir, tá? Então, vamos fazer essa análise também. Na letra B, eu tenho aqui o cobre, o sulfato de cobre, CuSO4, mais o sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Daqui, o que importa para a gente é que vai sair cobre, no caso 2+, e o alumínio 3+. É verdade que o cobre ele vai oxidar, ou seja, na verdade ele fala em reduzir, né? Nessa letra B, o íon se reduz. É verdade que o cobre vai reduzir? É verdade, ele vai reduzir. Ou seja, ele vai receber elétrons, né? E o alumínio ele tende a oxidar. Isso é verdade. Só que acontece o seguinte, esse alumínio 3+ tem elétrons? Olha só, ele não tem elétrons. Por quê? Ele perdeu 3 elétrons para virar esse alumínio 3+ que nós temos aqui. Tá? Ele é um cátion. Ele perdeu seus elétrons para esse grupo sulfato que a gente tem aqui. Ó. Esse SO4 aqui, ele ganhou os elétrons que eram do alumínio, que era menos eletronegativo. Então, este alumínio na forma aquosa, ele não pode oxidar e dar os elétrons para o cobre na forma aquosa. Ah, professor, mas a reação não tem que acontecer? Tem que acontecer. Mas ela vai acontecer entre este cara aqui, que é o alumínio 0, o alumínio metálico oxida, doa 3 elétrons e forma o alumínio 3+, que já perdeu os elétrons. Esse alumínio aqui não oxida, tá? Quem oxida é o metálico. E quem vai reduzir é o cobre 2+, isso aqui está correto. Ele vai receber os seus 2 elétrons e virar cobre 0. Você está entendendo? Então, aqui, ó, o cobre 2+, ele pode receber elétrons, afinal, ele precisa receber 2 elétrons aqui. Ele pode, vou colocar aqui, ó, receber 2 elétrons. Eu não vou falar da quantidade, porque isso vai variar com o balanceamento, né? No final vai acabar sendo 6 elétrons, mas assim, vou falar que ele pode receber elétrons. Mas o alumínio 3+ não pode doar elétrons. Se ele não pode doar elétrons, ele não pode oxidar. O cobre aqui, ele pode reduzir, tá? Então, receber elétrons é a mesma coisa de dizer que ele pode reduzir. Então, maravilha, ele pode reduzir. Agora, doar elétrons significa oxidar. Professor, então o alumínio que vai oxidar é o alumínio metálico. E o cobre que vai reduzir é o cobre aquoso, o cobre 2+? É isso, é basicamente isso que a gente está tentando encontrar. Então, na letra C fala que o alumínio, ó, quando ele fala assim, ó, o alumínio, ele não está falando de uma solução, está falando do metal. Ele sofre a oxidação do elétrons quando mergulhado em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Aqui é diferente.
Na letra C, está falando o seguinte, ó, eu tenho ali uma solução, essa solução aqui, ela tem sulfato de cobre, CuSO4. Esse sulfato de cobre, basicamente, vai liberar cobre 2+ aqui em solução aquosa, tá? Vai liberar o SO4 2- também. Aí eu vou lá e coloco o alumínio metálico aqui dentro, né? O alumínio. O que que acontece? Esse alumínio ele consegue doar elétrons, elétrons saem do alumínio e vêm para o cobre. Este cobre aqui vai se transformar no cobre zero, que é o cobre metálico. E o alumínio ele vai ficar em solução como Al3+, porque ele oxidou, ok? A reação que a gente pode montar é a seguinte: o alumínio ele oxida, ou seja, ele doa elétrons, ele sai de alumínio zero sólido e ele vira alumínio 3+, mais os 3 elétrons que foram oxidados, e o cobre ele recebe os elétrons. Então, o cobre 2+, que estava aqui em solução, ele ganha os elétrons e se transforma em cobre zero. Se eu fosse fazer uma reação global disso daqui, eu teria que balancear o número de elétrons. Aqui tem 3, aqui tem 2. Então, eu vou multiplicar a equação de baixo pelo número de elétrons que eu tenho aqui em cima, que é multiplicar ela toda por 3. E a equação de cima eu vou multiplicar por 2, porque é o número de elétrons que eu tenho ali embaixo, tá? Então, vai ficar 2 vezes alumínio 2, Al0, 2Al3+, 2 vezes 3 são 6 elétrons. Aqui embaixo, 3 vezes cobre 2+, são 3 cobres 2+, 3 vezes 2 elétrons são 6 elétrons, e 3 vezes cobre são 3 cobres zeros. Vou apagar aqui para não ficar essas rasuras, né? E aí a gente marca os elétrons certinho. Então, aqui são 6 elétrons que ficaram do lado dos produtos, que foram oxidados, e 6 elétrons foram reduzidos, ou seja, 6 elétrons que foram recebidos ali do lado dos reagentes também, tá bom? Agora, a gente vai, para balancear essa equação, cortar os elétrons aqui que tem do lado dos produtos e dos reagentes que são iguais, e montar aqui a nossa equação, né? Eu tenho 2Al0 mais 3 cobres 2+, produzindo aqui 2Al3+, mais 3 cobre zero. Observem que aqui, ó, o NOx do alumínio está saindo de 0 e está vindo para mais 3. O NOx, então, aumentou, por isso a gente diz que ocorre a oxidação. Já no caso do cobre, a gente está saindo de um NOx que é mais 2 e vindo para um NOx que é 0. Então, o NOx ele está diminuindo. Na diminuição do NOx, a gente fala que ele diminuiu, então reduziu. Ok? Então, isso aqui é uma reação de óxido-redução, onde um dá elétrons, que é o alumínio zero, que dá elétrons, e o outro recebe elétrons, que no caso é o cobre 2+. Cuidado, o alumínio 3+ não dá elétrons, não oxida. O cobre zero não é ele que ganha elétrons. Quem ganha elétrons é o cobre 2+. Preste bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Esse exercício aqui ele é interessante para fixar isso e não causar confusão na cabeça dos estudantes, tá bom? É isso, pessoal. A gente termina por aqui a resolução dessa questão de química. Deixa eu dar uma olhadinha na última, só para falar o erro dela. Uma placa de alumínio se oxida ao estabelecer contato com uma placa de cobre. Ele está falando que o alumínio zero ele vai oxidar, que é dar elétrons, para uma placa de cobre zero. Cobre zero não tem como receber elétrons. Lembra que eu falei? É o cobre 2+ que recebe. O cobre zero não precisa de elétrons não. Ok? Então o erro está aqui falando que em quem vai receber, quem vai reduzir, quem reduz é quem falta, quem precisa de elétrons, né? Que é o cobre em solução aquosa, beleza? É isso, a gente vai se ver numa próxima aula. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver na próxima. Um forte abraço e tchau, tchau!